Assista comigo até o final. Mas antes, deixe o seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo. Assista o vídeo comigo aqui e depois assista o episódio completo no link que está abaixo. Vamos ver o vídeo. Antes, eu só quero abrir um parêntese aqui muito importante para mim e fazer aqui aquilo que o Senhor pede, né? Um dos mandamentos para honrar pai e mãe. Essa é a segunda vez que eu falo do meu testemunho, mas hoje vai ser com muito mais detalhes, né? A primeira vez foi para um grupo pequeno, né, de pessoas, mas também foi uma bênção. E assim, quando eu me converti, só para fazer um parênteses, assim, eu já começo do comecinho. Eu assistia muito testemunho, né? Muito, porque eu queria entender um pouco se alguém já tinha vivido dores como a minha. Eu queria entender se as pessoas conseguiram vencer aquelas dores, aquelas lutas. Então eu via muito. E a maioria dos testemunhos que eu via começava dizendo, bom, eu vim de uma família desestruturada. E quando eu vi aquilo, eu falei, bom, deve ter sido essa a razão, então, de tantas escolhas ruins da minha parte também, com certeza deve ter acontecido o mesmo comigo. Mas, na verdade, eu quero aqui honrar primeiramente a Deus, né, que está me dando essa oportunidade de estar aqui, a vida de vocês, mas a dos meus pais também. Porque, assim, o que faltava na nossa vida era Jesus, de fato, né? Nós só conhecia pelo nome. Então, vamos dizer que faltava tudo, porque Jesus é tudo. Mas eu vim de uma família com muitos valores, né? Com um pai muito batalhador, muito lutador. Ele dizia assim, vamos matar um leão por dia. Essa era a frase dele. Então, sempre muito lutador. Vim uma mãe muito de valores muito enraizados, sabe, com ensinamentos muito bons, né, de valores como de relacionamento, não traia seu marido, seu corpo não é depósito de lixo. Então eu não vim de uma família desestruturada, eu vim de uma família que infelizmente não conhecia Jesus, né, fielmente como hoje, porque ouvir falar a gente sempre ouve, né, mas não tem essa intimidade com Jesus, né, e aí, voltando como você introduziu, o que eles conheciam, né, que foi mais profundo, assim, mais próximo da vida deles, aliás, foi o ocultismo, né? Então, na inocência da minha mãe, não para servir ao ocultismo, mas a música chamava muita atenção dela. Então, ela conta que ela ia para dançar, porque ela achava muito bonito aquelas cores, a dança. Então, não foi que ela serviu ao ocultismo, né? Mas ela participou, ainda que na inocência dela, ela não tinha nem noção, a legalidade, né, que aquilo daria. Era o que a gente ouvia falar dentro de casa. Era o que a gente conhecia mais próximo, assim, sobre fé, sobre religião, né? Meu pai, por exemplo, ele conta que o meu avô recebia entidades dentro de casa, na verdade uma específica, né, dentro de casa. Meu pai conta que, às vezes, ele estava sentado na mesa, meu avô encostado na porta, meu pai já sentia, né, aquela atmosfera ali mudando, já sabia que aquela entidade estaria ali, e de fato estava. Então, era o que eu cresci ouvindo, né, vivendo dentro dessa realidade. Eles nunca participaram, assim, de ser membros, não, mas era o que eles conheciam como religião, né, vamos se dizer assim. E aí eu fui crescendo, tendo também essa voltada, né, para o ocultismo, né, tanto que eu cheguei a servir, fazia atendimentos, fiz o desenvolvimento, né, então tive também esse acesso. E aí eu cresci, então, dentro desse lar, né. Minha mãe, eu sempre a vi, assim, com muita fé, sabe, sempre, tanto que tem louvor que hoje eu canto e lembro muito dela, porque eu lembro dela na pia cantando, e eu ali sentadinha. Então, para você ver, existia a fome ali, né, a sede por algo maior, que era Deus, mas pela situação ou pelo que foi ensinado a eles também, eles não viviam isso, né? Não vivia realmente essa crença, não acreditavam em Jesus, mas enfim. E aí eu fui crescendo, né? Sempre nesse ambiente, vendo meu pai lutando muito, meus pais tiveram um relacionamento um pouco conturbado, então hoje eu entendo as dores ali da minha mãe, né, eu fui ouvir um eu te amo da minha mãe, eu já estava grande já, então minha mãe era sempre aquela pessoa mais séria, e eu não entendia, hoje para mim faz todo sentido, né, mas eu não entendia, e a gente vê que cada um carrega suas dores ali, né, e por mais que ela passasse muitas coisas com meu pai, na juventude, assim, deles, ela sempre me falava, seu pai é um homem bom, seu pai é um homem bom, né, seu pai, eu acredito que ele vai mudar, ela contava, né, devido às coisas que ele fazia, ela sempre acreditou que ele mudaria, e que ele era um homem bom.
Então, eu cresci com isso e, de fato, meu pai sempre foi um pai muito carinhoso, de fazer cócegas, de sentar no colo, de brincar, né? Sim. Só que, ao mesmo tempo, acho que até devido a essa correria dele de ser o provedor, de trabalhar muito, eu senti um pouco essa falta de proteção, né? E aí eu fui crescendo, aí chegou a adolescência, fui tendo os meus relacionamentos, e aí eu tive um primeiro relacionamento, né, que é o pai do meu filho. Sim. Conheci ele com 14 anos, né, e ficamos juntos aí até os meus 21 anos, né. 14 anos não podia namorar ainda, namorei um pouco depois, mas eu conheci ele nessa faixa de idade. E aí, tinha muitas traições, né? Eu já tinha engravidado com 18 anos, mas eu acabei perdendo esse bebê, então passei por processo de curetagem, né? Para fazer o aborto, né? Porque faleceu dentro de mim, então tive que fazer todo esse processo. E aí, com 21 anos, com 20 anos, engravidei de novo, né? Só que nesse período sempre teve muita traição. No comecinho não tinha, né? Sempre teve, sempre na verdade. teve. Só que aí eu lembrava do que minha mãe dizia. Ele é um rapaz bom, ele vai mudar. Só que o que eu não entendia é que era uma época diferente. A minha mãe já estava casada com meu pai, minha mãe já tinha filhos. Então, naquela época, você se separar, você voltar para casa dos seus pais, era muito mais difícil, né? Então, não fazia sentido eu levar esse ensinamento para minha vida dentro de um namoro. Mas eu acreditava, eu falava, não, meu pai mudou. Ele vai mudar também. E paguei para ver, né? E aí, engravidei, passei praticamente a minha gestação sozinha. E no começo eu não entendia por quê, porque quando nós perdemos o primeiro filho, foi uma decisão ter o Arthur, né? Então, o primeiro filho foi um choque. Na época eu tomava anticoncepcional, porque eu tinha muitos nódulos na mama, tinha passado por cirurgia, e aí numa troca de medicamento eu engravidei. Então foi um susto. Só que depois daquela perda, nós quisemos ter um bebê. Então, eu não fazia sentido aquela distância, né, dele ali comigo, diante de algo que a gente queria tanto, né? Mas comecei errado, né? Não tinha casado ainda. Mas, enfim, aquela ilusão, aquele primeiro relacionamento. Você era novinha, né? 20 anos. Você aconselhava ou você não dava muito ouvido a ele? Então, a minha mãe sempre me aconselhou, né? Meu pai, ele aconselhava, assim, ele sempre lembra, assim, de várias conversas que a gente tinha dentro do carro, mas ele não tinha muito controle, né, Jamília? Assim, a gente faz o que, na juventude, a gente faz o que dá na telha. É o que eu acabei de falar, a gente paga pra ver. Isso. Os nossos pais ensinam, conversam, mas a gente sempre quer apostar, né? Como diz meu marido, dobrar a aposta, né? Falar, não, isso não vai acontecer comigo, não. Tá tudo sob controle. E aí, quando eu apareci grávida de novo, o que meus pais podiam fazer, né? Nada. E aí, enfim, não entendia da parte do pai do meu filho essa distância, mas levei ali a gestação. Achei que, de repente, por ser muito novo, né, a paternidade assusta, porque eu digo assim, que quando a mãe, né, quando a gente vem um bebê, a gente recebe essa notícia, parece que ali já nasce uma mãe. O instinto, tudo pra gente já muda, né? Eu falo que eu entrei na maternidade só Pamela e saí de lá completamente diferente, saí só mãe dali, outra mulher. E então eu achava que pro pai aquilo era muito difícil, né? Sim. E levava por isso. Quando o Arthur nasceu, aí eu tive depressão, né, devido a esse afastamento do genitor. Então foi uma gestação muito difícil, muito conturbada, né? Tive ali o Arthur e com pouco tempo de nascido, eu tava num sítio, eu creio que foi a primeira experiência, na verdade, com o Senhor, porque eu tava no sítio da minha avó, eu tava dando banho no Arthur, e tava aquele calor, assim, que não movimentava uma folha, sabe? Não tinha um vento, aquele calor, janela aberta, tudo. E eu ali dando banho nele e questionando, falando, por que, Senhor? Por que tá acontecendo tudo isso? Porque nessas horas a gente só lembra do Criador, né? A gente pode servir a qualquer outra religião, mas na hora do aperto a gente sempre lembra do Senhor, né? Não tem jeito. E aí eu perguntando, né, o porquê que estava acontecendo aquilo, porque até então não houve um rompimento, tipo, olha, a gente terminou, pra mim não dá mais. Não, simplesmente foi um afastamento ali, né? E ali Deus falou pra mim claramente que ele tinha engravidado outra mulher. E aí eu lembro que eu saí daquele quarto e eu falei, mãe, eu sei porque o pai do meu filho me abandonou. Aí minha mãe achou até que eu tinha recebido uma ligação, alguma coisa, porque ela já sabia. Sim. Ela falou, por que alguém conversou com você? Alguém te falou? E eu falei, não, mas eu senti no meu coração, não sabia que era Deus, né? Eu falei, eu senti no meu coração. Ela falou, o quê? Eu falei, ele engravidou outra mulher.
E dito e feito, quando eu voltei dessa viagem, ele contou que realmente ele tinha engravidado outra moça. E aí foi pior ainda, porque daí a depressão só aumentou. Hoje a parte triste é que eu não lembro muitas coisas do Arthur, não lembro a primeira palavrinha, não lembro muitas coisas porque eu vivia anestesiada. Cheguei a pesar 39 quilos, então foi assim muito... Imagina, hoje você fala de uma mulher de 20 anos, tem outra mentalidade, outra cabeça, outra coisa, mas há 14, 15 anos atrás, era muito diferente, sabe? Foi um sonho que foi destruído ali, né? Bom, fui vivendo, não tinha o que fazer, um dia de cada vez, criei meu filho, Mas ele não quis voltar mais pra você não quis ele mais. Na verdade, nós até tentamos uma vez, mas foi muito difícil, já não dava mais, não sabe? Era mais, não. Como... As coisas estavam muito diferentes. Né? Com certeza. Quebra tudo, né? A confiança, tudo. Sim. Né? Aquela expectativa, você já não tem mais, não tem, né? Aí já não faz mais sentido você passar pela aquelas dores, né? E aí, então, fui criando meu filho sozinho com a ajuda dos meus pais, que eles sempre foram o maior suporte, assim, sabe, para a criação do Arthur. Meu pai sempre foi essa figura paterna. O pai do Arthur sempre foi presente, né? Buscava, ficava com ele nos finais de semana alternativos, mas essa presença mesmo, assim, de pai, era dentro de casa com meu pai, de valores, ensinamentos, tal, né? E assim foi crescendo. E aí, quando o Arthur tinha mais ou menos uns 4 aninhos, eu reencontrei um amigo de faculdade, né? E o meu sonho era casar. Esse sempre, aquela coisa, quero casar, esse era o meu grande sonho. Quando tudo isso aconteceu, eu me via sozinha ali com o Arthur, eu falava, eu quero dar uma família pro Arthur. Né? Então era meu maior sonho, era dar uma família pro Arthur. E aí, quando ele tinha mais ou menos uns 4 aninhos, eu reencontrei esse amigo de faculdade. E aí nós nos aproximamos, tal, e ficamos juntos, né? A Sofia, assim, ela é um presente na nossa vida. Ele sonhava com ela, tanto que ele falava, você vai me dar a Sofia, você vai me dar a Sofia, ele falava, né? Então já profetizava ali, né? Ele veio de uma família cristã, tal, então eu achei que seria totalmente diferente, né? Ele não era pai ainda e ele não podia ser, né? Ele já havia sido casado há bastante tempo. E ele não podia, a moça não engravidava. Aí ele me contou numa situação que eles foram ao médico pra ver o porquê que não engravidava. E parece que o problema era com ele. Então, na época nós conversamos sobre isso, né? Olha, eu não posso ser pai, provavelmente eu tenho que fazer um tratamento. Na época, eu continuava com anticoncepcional, até devido aos nódulos. Então, a chance de eu engravidar é zero, né? Uma pessoa que não podia ter filhos e eu que tomava o remédio ali contínuo desde quando eu tive o Arthur. Mas aí eu engravidei, sem casar, de novo, me vendo naquela situação, né? E ele? Assim, no começo, ele ficou muito feliz, porque era algo que ele profetizava mesmo ali sobre as nossas vidas, que ele teria a Sofia, era o sonho dele. Mas depois, aí nós casamos, mas foi bem humilhante, assim, ele não queria casar, né? Ele não queria. E só que eu não queria voltar para casa dos meus pais, seria uma vergonha eu voltar com o segundo filho, quase com a mesma história. Então eu me submeti aos acordos dele, sabe? Então foi bem humilhante, assim, foi uma situação bem complicada de ir no cartório, e eu achando que, assim, pelo menos a gente ia casar ali no civil, sabe? Que a gente ia ter aquele momento religioso e tal, mas não, saí de lá só com papel assinado, tipo, você quer casar? Então vai ser assim, senão vai ser casamento. Então foi muito humilhante mesmo. Mas cheguei em casa com o sorriso aqui, e para explicar para os meus pais que eu tinha casado ali. Nossa, ele não sabia nada. Porque foi essa condição. Você quer casar? Vai ser assim agora, assina e vai ser assim. Sim, sem cerimônia, sem nada. Eu não queria transparecer isso para os meus pais, então cheguei lá com uma desculpa, tal, enfim, e segui com esse relacionamento, né? E só que depois de um tempo, eu vi que o Arthur, ele não queria ficar em casa. Ele só queria ficar com os meus pais. Aí levei ao psicólogo, no psicólogo, na época, a psicóloga falou, mãe, olha, como o Arthur, ele cresceu dentro da casa dos avós, isso é muito comum, esse apego. Então, não tira de uma vez, né? Então, os finais de semana, deixa ele ir, tudo. Então, é o que acontecia. Então, ele morava comigo, tudo, mas finais de semana, eu deixava ele com os meus pais. E aí, depois de um tempo, quando isso ficou
muito frequente, a minha mãe me chamou pra conversar e falou, filha, eu preciso conversar com você. Eu falei, pode falar, mãe. Ele falou, o Arthur tá passando por algumas situações na sua casa. Ele fazia, esse meu ex-marido, ele fazia essa... vamos dizer assim, esse psicológico, sabe, no meu filho, assim, ele não aceitou muito bem a família, isso, né, ele tinha ciúmes do pai do meu filho, então ficou uma relação muito conturbada, e aí minha mãe me contou algumas situações, né, que o Arthur passava, inclusive, imagina, ele tinha 6 aninhos, e ele chegou a falar pra minha mãe, vovó, eu não quero atrapalhar a família da minha mãe, como se ele estivesse atrapalhando, então, ele chegou a pensar dessa maneira. Meu Deus. E aí eu percebia que o pai da minha filha não deixava o Arthur ficar muito próximo da Sofia, até que eu não aguentei. Aquela situação foi muito curto, não deixei isso prolongar, né? O que meu filho passava. Ia machucar e trazer consequência, né? A cabecinha e trouxe, dele, né? Meu filho passou por muitas lutas também. E aí, quando nós nos separamos, teve uma agressão. E aí me separei mesmo. Na verdade, a agressão foi por uma coisa boba, assim. Como ele tinha ciúmes do pai do meu filho, nesse dia, o pai do meu filho me pediu um favor. Eu fiz e ele achou um absurdo eu ter feito um favor pro pai do meu filho. Entendi. E ali ele me ofendeu, me xingou, me empurrou, né? Sim. E teve a agressão. Aí realmente eu me separei e não voltei mais. Né? E aí foi muito doloroso, né? De novo, aí dessa vez com 2 filhos, sozinha, não achava justo levar essa responsabilidade para os meus pais, embora eles sempre estivessem ali me acolhendo, né? De braços abertos, mas não achava justo. Fui morar sozinha, passei por muitas coisas, né? Mas mantendo ali firme, né? Sim. E aí, quando eu estava mais ou menos com uns 2 anos e meio separada, né? A minha irmã me apresentou um rapaz, né? Na época, a empresa do meu pai estava passando por uma situação financeira muito complicada, bem ruim. E o que a gente acreditava era o ocultismo, né? Que aquilo poderia nos ajudar. E aí nós pedimos para que ele fizesse um trabalho ali, né? Para a empresa, para que as coisas melhorassem, né? E tudo mais. E aí, acabei conhecendo ele e foi uma coisa assim, bem... No ocultismo? Isso, porque como já esse era rapaz, de lá, né? Já era. Ele era pai de santo. Sim. E aí ele veio até a minha família em uma noite pra gente fazer um ritual ali, um trabalho, para que a empresa melhorasse, né, de trabalho, porque foi na época da pandemia, então a gente já estava muito tempo sem trabalho, né, então nós optamos, né, por essa alternativa, essa ajuda, né, acreditando que seria bom, né, para nós. E aí ele veio, né, até a casa dos meus pais, aí ali foi feito o trabalho, tudo, mas ali já aconteceu algo muito diferente, né, e mãe sente. Mãe tem uma ligação, a gente é mãe, a gente sabe, né? E eu lembro que eu não pude ficar toda noite, e aí depois minha mãe veio falar comigo, né? Porque na época eles deram carona pra esse rapaz pra ir embora. E esse rapaz falou pra minha mãe que casaria comigo. Mas ele afirmou isso, como se algo fosse acontecer ali para que houvesse essa aproximação. Sim. E minha mãe sentiu, né, aquela coisa horrível, assim, no coração. E aí ela veio falar comigo, falou, filha, olha, ele falou isso, nossa, eu não me senti bem e tal, não sei o quê. Só sei, Jamile, que praticamente no dia seguinte, eu já estava saindo com ele e nós já estávamos namorando. Você acha que ele fez trabalho para isso? Ele fez e eu vou te contar o porquê que ele fez, porque eu sei, porque na primeira vez que nós saímos, ele me levou para um lugar e lá tinha um quarto e ele, ali mesmo, ele já fez um ritual. Então ele colocou velas, ele colocou incensos, ele colocou objetos ali, né? Porque, de fato, aquilo era um ritual, né? E só sei que eu saí dali namorando ele. Meu Deus. Saí dali namorando ele, né? E ele falava que a entidade dele, né? Que lá no ocultismo, né? Ele servia um outro tipo de religião que também é do ocultismo. Você entrega, né, a cabeça para uma entidade, né? Então, aquela entidade começa a conduzir, dominar a mente, né, a sua vida, né? Então ele tem essa proximidade mais forte com a entidade quando você entrega, né, a cabeça que diz, né, para a entidade. E aí
ele falava que essa entidade falava que eu ia reconhecer quem fosse para ser a mulher dele, né? Pelos olhos. Sim. E aí ele falou, né? Que quando ele me viu, ele sabia que era eu. Então, como ele já imaginou que seria, então no primeiro encontro ele já fez o que tinha que ser feito. Então, com toda certeza, houve ali sim já uma amarração, né? Nossa. Que esse é o nome, né? Uma amarração. Algo maligno ali já. Muito, muito maligno mesmo. E aí, vivi esse relacionamento, foi uma época muito complicada, porque imagina, sem trabalho, eu estava morando de aluguel, estava praticamente para perder o apartamento. Meu Deus. Com os meus filhos, né? E aí foi quando meu irmão me fez um convite, né? Creio que naquele momento até teve uma boa intenção de morar com ele. Falou, olha, Pamela, mora com a gente um tempo, pelo menos uns 6 meses, para você conseguir se levantar, até que a gente veja, né? Sim. A empresa do pai, como que vai ficar. E eu aceitei, né? Não tinha muita opção, eu ia ser despejada, então não tinha muito o que fazer. De novo, não quis voltar para casa dos meus pais, né? Para não dar aquele trabalho, aquela coisa toda. E ali foram momentos muito difíceis, sabe? Assim, bem complicado, assim, né? Eu já não tinha o contato com a minha irmã, né? Que depois que eu comecei a namorar esse rapaz, ela se distanciou. Minha mãe e meu pai também se distanciaram um pouquinho devido a esse relacionamento. Então, tipo assim, deixaram eu viver minha vida. Eles conversaram comigo. Minha mãe me aconselhou muito para que eu não ficasse nesse relacionamento. Mas ali eu tenho certeza que eu já estava cega. Ali eu já havia sido cegada. Sim. E então, devido às minhas escolhas, eles acabaram se afastando, né? Então, fui morar com meu irmão. E quando eu me vi, porque o inimigo, Jamile, ele faz isso, ele te isola das pessoas que quer ver o seu bem, né? Quer te mostrar a verdade. E que podem ali te proteger, né? Porque mãe tem uma autoridade muito grande na vida de um filho, a mãe um pai. sente também, né? Sim. Então, eu me isolei, eu me vi ali sozinha, tendo só esse rapaz, vamos dizer assim, como uma companhia mesmo, né? Era muito difícil a convivência dentro da casa do meu irmão, não por ele, porque ele trabalhava muito. E aí teve uma noite que eu fui com esse rapaz na casa do meu irmão, né? Porque quando meus filhos estavam com os pais, eu ficava na casa desse rapaz, mas eu fui lá para tomar um banho na casa do meu irmão, pegar umas roupas. E não existia possibilidade nenhuma dele ficar sozinho, né? Desse rapaz ficar sozinho dentro da casa do meu irmão. Sempre estava comigo. Sim, sim. E aí nesse dia não foi diferente. Estava lá, ele tá, né, pegando as minhas coisas. E aí ele falou assim, Pamela, tem alguma coisa embaixo dessa cama. Ele começou a ficar incomodado ali dentro do quarto. E aí, quando ele levantou a cama, tinha um trabalho feito com peça íntima minha, com terra de cemitério, a cama que eu dormia com a minha filha. Então, eu passava por muitas coisas assim. E com ele não era diferente, era sempre muito trabalho, muito... ele sempre dizia, olha, as pessoas querem nos separar, então vamos fazer trabalho. Então, era trabalho em cemitério, era trabalho em encruzilhada. Então, eu falo assim que eu convivia mais com entidades do que com ele mesmo. Porque era o tempo todo. O tempo todo. E tinha 2 entidades em específico. Seu ex, né? Que fazia tudo isso. Exato. E aí tinha 2 entidades em específico, né? Que ficava sempre ali. Que sempre quando era para conversar, alguma coisa, manifestava nele. Então, era bem cansativo, porque eu tinha que viver nisso, tomando banhos e banhos de ervas. Eu era obrigada a ter relações com entidades. Incorporado nele, né? Incorporado nele. Então, como eu já tinha passado por um processo de desenvolvimento, né? Que eu cheguei a fazer atendimento em centro, ele também fazia manifestações, ele chamava entidades para incorporar em mim. Então, eu vivia nesse ciclo. Chegou uma hora, Jamile, que eu não sabia mais o que era realidade e o que não era. Porque eu vivia esse mundo espiritual. E era dia e noite, era dia e noite. Não tinha um horário, sabe? Era todo o tempo. Era a todo tempo. Meu Deus, então, ele fazia isso todo o tempo com você? Todo dia tinha um tipo de trabalho. Se ele desconfiasse assim, estão querendo nos separar, já tinha que fazer todo tipo de trabalho. Seus pais não querem que a gente fique junto, vamos fazer outro tipo de trabalho. Porque... Então,
qualquer motivo tinha, né? E seus filhos via? Não, era sempre quando eles não estavam, né? Entendi. Quando passava férias, que daí teve também o período de férias, né? Sim. Ali em junho, mais ou menos, ficava com os pais, quando ele estava com os pais, ou nos finais de semana que ele estava com os pais, ou se eles estavam no período de escola. Então, já aconteceu de eles estarem juntos, mas não nesses tipos de trabalho. Só para receber passe, né? Que eles falavam assim, né? Mas não... Receber passe? Quando conversa ali com uma entidade, e aí ele faz tipo como se fosse uma proteção em você, sabe? Então, só isso. Mas esses trabalhos, meus filhos não presenciavam. Eram muito pesados, assim, né? Sim. Então, não tinha nem condições de eles estarem perto. Então, trabalhos com sacrifícios de bicho, né? De animais, de sangue, de eu ter que dar meu sangue, cabelo. Então, era muita coisa, né? Meu Deus. E aí eu tentava separar, não conseguia. Você tentava largar dele? Muitas vezes eu tentava. Só que, assim, eu não sou médica, então eu não posso dar esse diagnóstico. Sim. Mas hoje, tendo uma outra experiência, por tudo que a gente também tem contato, né, e vê as pessoas falando, o psicopata, Jamile, ele te envolve. Então, ele não demonstra que ele tá querendo o seu mal, que aquilo que ele tá fazendo é mal. Sim. Então, aquilo era pro meu bem. Sim. Aquilo era pra me proteger. Já fala, é um psicopata, né? Aquilo era amor. Aquilo era proteção. Entanto que, assim, ele tratava as crianças muito bem, sabe? Então, porque as pessoas perguntam, né? Nossa, mas você não imaginou? Mas você não sabia? Gente, quantas mulheres passam por isso? E tenho certeza que se soubesse a consequência que chegaria, ninguém ia se propor a isso. Perdão, ele já chegou a ficar sempre no controle de tudo? Sempre. Sempre. Então, por exemplo, eu não podia ir ao mercado sozinha. Então, peraí, eu vou com você. Quando o pai da minha filha, né, ia buscá-la, ele sempre tinha que estar junto, sabe? Então, era sempre... Às vezes eu falava assim, hoje a gente não vai se ver, né? Eu quero me cuidar, vou ficar hoje fazendo as minhas coisas, tal. Do nada ele aparecia lá na porta. Meu Deus. Então eu não tinha. Tem um sossego, eu não né? tinha. Que é um momento só você. Não tinha. Com seus filhos, né? Também. Não tinha esse espaço. Meu Deus. E chegou uma época que foi complicando, porque ele começou a achar que o pai da minha filha estava querendo reatar nosso relacionamento, né? Que ele estava querendo voltar com a família, né? E aí ele ficou obcecado por isso, né? O mal, ele influencia, né, Jamile? Quando você serve, ele te dá ali os recados, ele fala, né? A palavra diz que o inimigo, ele fica ao nosso derredor, né? Então... Uma legalidade que você também deu ali, né? Abriu ali, né? Exatamente. Pra sua vida. Então eles têm acesso a tudo, né? Tudo, isso. E aí eu falava pra ele, imagina, o pai da minha filha tá vivendo a vida dele, isso não tá acontecendo, imagina, isso é coisa da sua cabeça. E ele falava, não, ele quer a família dele de volta, E pra mim aquilo parecia uma loucura, porque o pai da minha filha é sempre muito educado, gentil, nunca teve nenhum problema, sabe? Bom dia, boa tarde, boa noite, nunca. Então eu achava que aquilo era loucura. E ele foi cada vez mais ficando obcecado por isso, né? Deus. E logo depois eu fui descobrir que de fato era verdade. O pai da minha filha estava na igreja, estava tentando a restauração do nosso casamento, né? Sério? Ele estava na igreja? Orando para vocês voltar, né? Ele orou muito pela minha vida, fazia campanhas pela minha vida, assim. E o inimigo avisava isso realmente para esse rapaz. Então era verdade de fato. Mas como eu não sabia, né? Fui saber só depois. Eu achava que aquilo era uma loucura, né? Que ele só estava obcecado. E aí, no dia 1º de junho, né? Eu tive uma experiência, assim, sobrenatural. Que foi... eu tive um sonho. Hoje eu sei que foi uma revelação. Não foi sonho, porque era palpável. Sabe? É como se eu estivesse aqui. E eu estava numa igreja. Eu entrava numa igreja, como se fosse uma missa de 7º dia. E eu entrava com esse rapaz e todo mundo de preto ali. Eu sabia que era uma missa de 7º dia, alguém tinha morrido ali. Só que eu não via nada, assim, sobre quem era, do que era. Eu só lembro que eu entrava nessa igreja e aí as pessoas me olhavam com muita raiva.
muita raiva. E aí eu sentava no primeiro banco da igreja, e esse rapaz sentava do meu lado, e quando eu olhava para o outro lado, eu via a minha avó, que na época já era falecida. Sim. Né? E aí eu olhava assim para ela, eu me assustava, né, no sonho assim, eu me assustava, falava, vó, e aí ela olhava para mim com muita tristeza, e ela fazia assim, ela balançava a cabeça e fazia assim. E aí eu despertei daquele sonho, não entendi o que era aquilo, mas eu fiquei muito extasiada, assim, porque era muito palpável aquilo que eu tinha visto, né? Então, era uma revelação aquilo. E aí eu fui contar pra ele, eu falei, olha, aconteceu isso, e ele falou assim, não, tá vendo? Estão querendo a sua morte, estão querendo não sei o quê. E aí mais trabalho, E aí, no dia 2 de junho, foi a minha segunda experiência com o Senhor, que a primeira foi aquela voz que me falou sobre o que o pai do meu filho havia feito, né? Que eu não sabia que era o Espírito Santo. Mas essa vez foi algo assim sobrenatural mesmo, né? Porque, como eu disse, ele sempre estava ali manifestado com aquelas entidades, tudo. E aí nesse dia eu estava na cozinha fazendo comida e ali ele manifestou, né? Aquela entidade e eu já... Sabe, pra mim já era cansativo aquilo, sabe? Já era cansativo. E aí aquela entidade falando, e eu ali fazendo a minha comida, tal. De repente, Jamile, ele se jogou pra trás. Ele não se jogou, é como se uma força tivesse jogado ele pra trás. Sim. Só que na hora que eu vi aquilo, como era natural eu conviver com esse tipo de coisa, eu falei, olha lá, outra entidade. Pra mim era mais uma entidade. Só que eu conhecia todas as entidades dele. Todas. Por estar nesse universo, vamos se dizer assim, toda hora era um, né? E cada entidade é para um tipo de trabalho. Então, eu já conhecia todas as entidades dele. E aí, veio isso como se ele tivesse sido jogado para trás. E ali, eu pensei, ai, meu Deus. Mais uma vez. Mais uma entidade. Quem será dessa vez, né? Só que eu vi que estava diferente aquilo. E estava brando, sabe? Tava uma coisa serena. Mas como existe 2 linhas ali, a da direita e da esquerda, como veio mais branda, tudo sereno, eu falei, bom, deve ser uma entidade da direita. Só que veio muito diferente, Jamile. Sim. E ali, eu continuei fazendo o que eu estava fazendo, e ali veio até mim, falando algumas coisas, já que eu não tinha dado importância. E aí ele me virou, pegou nas minhas mãos e falou, filha... Misericórdia, Jesus. Seja forte e corajosa. E eu nunca havia visto, eu nunca tinha visto aquela entidade que naquela época o meu entendimento é que era mais uma entidade, eu nunca tinha visto me chamando de filha, falando seja forte e corajosa. Para mim aquilo não fez sentido nenhum. Quando ele de novo foi impulsionado para trás, quando ele voltou em si, Jamile, ele chorava de soluçar, ele se tremia todinho, ele se tremia e chorava de soluçar. Ele se jogou no chão assim, e ele falava, o que foi isso? Quem foi? O que foi isso? Eu nunca senti isso. Não era uma entidade. Não era, E ele falou, eu nunca senti isso. O que foi isso? O que foi isso? Ele repetia várias vezes, o que foi isso? Eu também não entendi o que é aquilo, e eu, diante da minha ignorância do que eu conhecia, nunca associei a Deus a nada. Achei que pudesse ser uma entidade ali da direita, que ele ainda não tinha conhecido. Bom, passou. E o que eu não sabia era o que eu ia viver no dia seguinte. Meu Deus. Né? E aí, no dia 3 de junho, a minha filha estava com o pai dela, e ele ia devolvê-la, né? No dia seguinte, no dia 3 de junho de 2020. E aí... ele devolveu, fui lá buscá-la, tudo. E na época, assim, a gente tinha se desentendido um pouco, eu e o pai da minha filha, por roupinha. Ele não tinha roupinha na casa dele, da Sofia. E eu falava, poxa, mas é o mínimo que você tem que ter. A gente acabou se discutindo. E naquela época eu falei, olha, faz o seguinte, então. Ao invés de você pagar a pensão esse mês, compra de roupinha pra ela. E fica na sua casa, né? Eu tinha comprado um tênisinho, ele não tinha gostado. Eu falei, então, compra você. Enfim, a gente acabou se desentendendo com isso. E aí, quando ele comprou, até nesse dia eu cheguei e contei pra minha cunhada, eu falei, eu pedi pra ele, olha, compra do seu jeito, do seu gosto, deixa na sua casa. E aí ela falou, Pamela, mas aí não é justo, né? Então, ele compra, é o direito da Sofia, né? Ficar com a roupinha, tudo. E eu falei, olha, faz o seguinte, então traz as roupinhas que você comprou e fica aqui em casa, porque ela vai usando. Ele falou, não, tudo bem, eu levo pra você. Tô só entrando nesse mérito, porque você vai entender. E aí... ele levou as roupinhas que ele havia comprado, né, com o dinheiro da pensão, que aquele mês ele não pagaria, mas tinha dado o valor em roupinhas para ela. E aí,
como sempre, esse rapaz sempre estava junto comigo, porque eu nunca podia estar sozinha. E aí, nesse dia, o pai da minha filha foi com o meu cunhado, né? Na época. E eu não convivia muito bem com a minha irmã e nem com esse cunhado mais. Então era ex-cunhado, né? Exatamente. Eles eram mais amigos do pai da minha filha do que comigo, aquela situação que eu te contei ali atrás. E aí esse rapaz desceu do carro esse dia. Coisa que nunca tinha acontecido, né? Ele desceu. Acho que por ver ali o pai da minha filha, mais um homem, eu acho que ele não quis carro, né? intimidar e desceu. Bom, tudo bem, jamais imaginaria o que pudesse acontecer dali. E ali eu peguei minha filha, coloquei no carro, e ali fui pegar as roupinhas, né? Que o pai da minha filha tinha comprado. Esse rapaz estava do meu lado, né? Esse, até então, na época, namorado. Estava ali do meu lado, o pai da minha filha na minha frente e meu cunhado do lado dele. E ali numa troca de olhares, o pai da minha filha acabou perguntando por que esse rapaz estava encarando ele, e eles começaram a brigar. Meu Deus. E ali naquela briga, eu tentando separar, meu cunhado também tentando separar, aquela briga. E parou, de repente cessou aquela briga, né? Eu vi que o pai da minha filha saiu com a mão aqui, mas eu imaginava que era um soco, um golpe. Eles estavam se murrando ali, né? Aí aquela confusão toda, não dava pra ver nada, né? Nem ver, nem pensar, nem raciocinar, nem nada. Só queria sair, separar aquilo. Então ele saiu com a mão aqui, tal. Eu fui pro carro, acabou, entra. Quando eu fui pro meu carro, pra abrir a porta do carro, eu senti alguma coisa no meu pescoço e só passei a mão. E quando eu vi era sangue, né? E aí eu tinha levado um golpe no pescoço, que eu achei que talvez pudesse só um murro, mas não foi, né? Era um golpe com objeto. Com objeto, exatamente. E aí, dali eu fui direto pro hospital. A casa do meu irmão era em uma rua, o UPA ali, o hospitalzinho era bem próximo, e eu fui correndo pra lá, porque eu comecei a desfalecer, comecei a ficar muito mal ali, né? E minha filha presenciando tudo aquilo, jorrava sangue assim no meu volante, né? Que é uma área bem... Foi dirigindo? Fui dirigindo. Ele tinha um problema na vista, então ele não dirigia. Eu falo assim, Jamile, que eu fui por instinto de sobrevivência. Não, eu sei. Porque se você me perguntar assim, Pamela, mas como você chegou lá? Quantos faróis você pegou? Mas para onde você virou? Eu não sei. Foi instinto de sobrevivência. Eu só sei que eu cheguei naquele lugar. E aí, quando eu cheguei, lembrando, eu saí de lá, o pai da minha filha só estava assim, estava bem, acordado, estava tudo bem. Ele ficou lá? Ficou lá com meu cunhado. Sim. E aí, ex-cunhado. Ex-cunhado, isso. E ficou lá com ele. E aí, eu fui pro hospital, como eu falei, porque eu estava ferida. E... chegando ali no hospital, eu tive os primeiros socorros, tudo. E ali eu achei estranho, porque chegou uma viatura. Coisa de assim, de não sei quanto tempo, talvez uns 10 minutos, não sei. Mas chegou uma viatura. E chamou esse rapaz de canto para conversar. E eu não entendi. Na época era o seu namorado? Na época era meu namorado. Eu deduzi muito rapidamente que pudesse ser alguma coisa devido à briga. Porque era a única coisa que tinha acontecido de diferente ali, né? E... aí, dali, eu tive que ir pro hospital, esperei a ambulância chegar, só que eu já estava numa situação mais grave, tanto que o médico, não lembro se foi médico ou médica, né, que falou que mais 5 minutos eu teria entrado em óbito, porque foi bem grave. Foi assim, o médico falou que foi um fio de cabelo para eu não ter... aqui, né? Foi. Bem aqui, não. Foi um tem fio... a marca ainda. Tem a marca. Foi um fio de cabelo para eu não entrar em óbito. Meu Deus. Então, eu fui ali... tive que deixar a minha filha com o médico, porque eu implorava ele para que não deixasse com meu irmão, minha filha. Aí, eu lembro que só de estar dentro da ambulância e tossindo muito sangue, aí o rapaz que estava dirigindo falou, vamos, que ela já está numa condição tal, que eu não sei o nome, mas já era grave. Aí, cheguei no hospital, fiquei aguardando um pouco, de repente, entra meu irmão com um policial, falando um monte de coisa comigo, e eu naquele estado, eu nem lembro tudo que ele falou, gritando comigo. Ele falava o quê? O que aconteceu, que aconteceu, e muitas outras coisas, Jamile, mas eu estava desfalecida mesmo, eu não me lembro. Eu só lembro de eu estar deitada, a porta abrir com tudo, e ele estando com o policial e ele berrando comigo. E aí, eu ali naquele lugar, né? E aí, de repente, Jamile, para você ver que Deus, ele é maravilhoso. Ele é muito zeloso. Porque naquele momento veio uma enfermeira
da altura da minha avó, com a cor de pele da minha avó. E a minha avó tinha uma coisa muito peculiar. A minha avó, ela tinha... O tio da minha mãe, aliás, perdão, tinha os olhos azuis. Eles eram negros, filhos de índio, africano. Eles eram negros, mas esse tio da minha mãe tinha os olhos bem azuis. Sim. E a minha avó não ficou com os olhos claros. Mas em volta dos olhos da minha avó, era como se fosse lilás, azul. Era uma coisa muito diferente. Sim. Eu lembro de eu pequeno ficar olhando assim os olhos da minha avó, porque era muito diferente os olhos da minha avó. Bem essa voltinha que nós temos. E então, era uma coisa muito peculiar. Eu nunca havia visto em nenhum outro lugar. E aí, na época da pandemia, ela por ser enfermeira de máscara, mas na hora que ela chegou perto de mim, serena, aquele barraco todo acontecendo, aquela gritaria toda acontecendo, eu só sei que ela chegou perto de mim. Ela me olhou e eu vi. Eu creio que foi Deus, sabe, quem enviou. Sim. E ela passou a mão assim e falou, vai ficar tudo bem, filha, vai ficar tudo bem. Tá, vai ficar tudo bem. E eu só lembro disso, de eu olhar pra ela e falar, eu só tinha visto esses olhos uma vez na minha vida. A cor de pele, a altura da minha avó, sabe, tudo. E nunca mais depois vi também essa enfermeira. E aí passei por uma cirurgia, eu só lembro do médico falando, olha, Pamela, a gente vai ter que fazer uma cirurgia aqui de emergência, eu só vou te comunicar porque talvez você acorde com, esqueci aquele aparelhinho aqui no pescoço. Mas enfim, ele falou, então só tô te avisando porque quando você acordar, não acorde apavorada, querendo puxar, efeito de anestesia. Sim. E aí eu acordei daquela cirurgia, né, nem querendo falar, morrendo de medo de pôr a mão aqui e tá com aquilo, mas graças a Deus não precisei. Mas aí eu fiquei 3 dias na UTI e aquela movimentação dentro da UTI, né, eu olhava pra porta, policiais, né, e eu sem entender, né, ali, como eu disse, ali eu já não associava mais que era só a briga. Eu falei, porque houve o golpe no meu pescoço, então deve ter sido por conta disso. Sempre associando isso, nunca associando ao pai da minha filha o que pudesse ter acontecido, nada. O entanto, que depois meu ex-cunhado fala que ele foi entender o que estava acontecendo, porque como o pai da minha filha estava com a mão aqui, ele levantou a blusa dele e entendeu, porque até então não tinha sangue e ele urinou. Então, por isso que meu cunhado levantou a blusa. Porque até então, ele só perguntava, irmão, tá tudo bem? O que aconteceu, irmão? Fala comigo. Ele estava acordado? Ele estava acordado. Então, ninguém, até pro meu ex-cunhado que estava ali, não associou o que era. Porque ele estava acordado. Estava só com a mão aqui. Quando ele urinou, que meu ex-cunhado entendeu que tinha alguma coisa de errado ali. Então, eu saí de lá sem ver sangue, sem ver nada. Eu saí de lá acreditando que a única machucada era eu, porque eu tinha visto o estado do meu pescoço. E aí, vendo aquela movimentação na UTI, né, os policiais ali, e aí eu recebi a visita do meu irmão, né? E ali ele me contou uma história que era para eu contar, né, o que havia acontecido, e eu só perguntava o que aconteceu, mas por que você quer que eu fale isso? O que aconteceu? E sem entender nada, Jamile. Aí, não me lembro se foi no mesmo dia, no dia seguinte veio um investigador e aí eu contei, né, para ele perguntou o que tinha acontecido naquele dia, eu perguntei o porquê que ele estava lá. Aí foi quando eu perguntei pela primeira vez, o André está bem? Foi a primeira vez que eu perguntei. Ele falou, tá tudo bem. Tá? Fica tranquila que a sua família vai conversar com você. Então, só validou aquilo que eu pensei. É por minha causa que tá acontecendo isso. Eu sou a única ferida, vamos dizer assim. E aí, ele perguntando o que havia acontecido naquele dia. E eu acabei contando pra ele a história que meu irmão queria que eu contasse. Enfim, e aí, só sei que naquele dia eu não consegui, né, contar tudo o que havia acontecido, porque eu não estava nem entendendo nada. Eu ali tinha acabado de passar por uma cirurgia. E aí no segundo ou no terceiro dia, meu irmão veio falar que o pai da minha filha tinha entrado em óbito, né, que ele havia falecido. Ali, Jamile, foi quando o buraco do abismo se abriu assim, na minha frente. Porque eu não tinha noção do que estava acontecendo lá fora, né? Eu não tinha noção do que estava acontecendo lá fora. E quando eu soube que o pai da minha filha havia falecido, eu ainda assim não tinha noção da proporção do que estava acontecendo lá fora. Nunca passou na minha cabeça que estavam ali me colocando como coautora, como parte daquilo. Tirou a vítima e colocou, Exato. Né? Para mim eu era só mais uma vítima. Mas foi bem diferente da forma que eu saí de lá. E aí começaram as minhas lutas, né? E aí eu saí de lá, fui direto para casa do meu irmão, ainda sem saber do que tinha acontecido, assim, sobre a repercussão que isso tinha causado. E aí depois, né, eu tive acesso que a minha
a minha irmã, foi em rede nacional, saiu nas entrevistas dizendo que tinha o que havia acontecido, Sim. associou que a morte foi devido à pensão. É assim, você vive sua vida inteira com uma pessoa e você entende que você não a conhece. Isso. Você não sabe quem é mais aquela pessoa. A pessoa vê você nascer, você crescer, te fez parte daquela família e de repente Sim. é uma desconhecida que está ali te acusando de algo terrível. Que a gente fica, né, impressionado. Se fosse outra pessoa, né, um vizinho, né, mas uma família, né, irmã. Uma irmã. Nossa. E aí, e até que eu comentei ali atrás, assim, o inimigo, ele não brinca, né, em serviço. Ele é muito eficaz, né, no que ele faz. Porque, até comentei, né, que assim, o que eu tinha de mais valor, assim, né, sobre a criação do meu filho, é que eu fazia aquilo sozinha. Então eu falava, nossa, meu filho vai crescer, vai saber, assim, que toda essa luta foi por ele, né, meus pais sempre ajudando muito, né, financeiramente falando também. Então eu não tinha essa cobrança com o genitor sobre essa responsabilidade de ajuda, porque pra mim era como se fosse um orgulho, sabe? Criar ali meu filho sozinho, tudo. Quando eu me separei, até que fosse dado ali o divórcio, né, porque foi no litigioso, eu fiquei 1 ano sem uma ajuda financeira do pai da minha filha. Então, assim, eu me virava sozinha, como dava, com a ajuda dos meus pais. Nunca fui atrás, nunca nada. E ali, de repente, em rede nacional, você é acusada por causa de pensão. Meu Deus. Foi algo nunca muito foi um doloroso. Problema, né? Exatamente. Foi muito doloroso, assim, né? Isso, uma parte pequena, que claro que a pior situação é não ter mais o pai. Mas do jeito que você brigou ali com ele por causa da pensão. Isso, exatamente. Aí ela, eu não me lembro exatamente todo da reportagem, sim. porque eu não tive nem estômago para ver toda a reportagem. Não tinha tive. Muito mais, então. Muito. Então, mas ela contando ali sobre aquele desentendimento que eu tinha comentado com você, né? Sobre que eu e ele tivemos ali por conta disso, mas ela falou de uma forma totalmente distorcida. Distorcida. E que deu a entender isso, como se fosse uma motivação. Deu a entender isso, sabe? Que isso foi uma motivação. Para que o pai da minha filha chegasse ali no ambiente nervoso, né? E tivesse toda aquela briga. Toda aquela briga. Discussão. Exatamente. E aí, foi a complicação, assim, foram os piores momentos, né? Por exemplo, de ajudar o pai do meu filho a tirá-lo de mim, né? Então, ela fez uma carta a punho, né, ali, dizendo que o que tinha acontecido, dizendo que a minha mãe não tinha condições psicológicas para ficar com os meus filhos. Ela realmente queria me ver assim... afundada, né? Não sei te dizer se morta ou presa, eu não sei te dizer. Tudo. Mas realmente tudo, foi... Porque sabendo que... ela conhecendo você, sabendo da sua história. E aí eu não vi toda, assim, a matéria, né? Porque eu não tive nem coragem, assim. Mas aí ela ajudou, né? Contribuiu ali de alguma maneira para que fosse tirado meu filho de mim, né? Graças a Deus, isso não aconteceu. Deus e é seus fiel. pais? Jamile, foi uma dor muito grande, né? Porque aí eles estavam vendo uma filha passando por uma situação. Eles Totalmente. foi visitar você no hospital, seus Meu pais? pai foi. A minha mãe, ela não teve coragem e ela tentou suicídio. Meu Deus. nessa fase, porque ela não acreditava que tudo aquilo estava acontecendo, sabe? E graças a Deus, ela pegou no sono, ela já tinha preparado tudo. Aí ela pegou no sono. Ela falou que veio um sono profundo, tão profundo que ela não tinha como nem ficar mais em pé. Ela deitou e dormiu. E ali ela sonhou com a mãe dela, minha avó, né? Tô sempre em tudo. E aí ela olhava para minha avó e falava: mãe, o que você tá fazendo aqui? O que a senhora tá fazendo aqui? E ela falava: minha filha, eu vim cuidar de você. E aí quando minha mãe despertou desse sonho, ela desfez tudo e aí ela não cometeu. Então ela não tinha força, sabe, Jamile, para me visitar, mas meu pai foi. Mas meu pai não tinha nem o que dizer, porque ali nos bastidores ele sabia o que estava acontecendo, pessoas me ameaçando de morte, ou entanto que ele falava: filha, isso você não sabe da metade e você nunca vai ficar sabendo das coisas que eu vi e das coisas que eu e a minha mãe, eu e sua mãe ouvimos. Então muita coisa, Jamile, eu nem sei, porque meus pais me poupam, te sabe? Protegeu disso, né? E aí passei por tudo isso. Então eu tinha que lidar ali com uma acusação gravíssima
porque queriam me acusar como coautora. Tive que lidar com o processo ali do pai do meu filho tentando tirá-lo de mim. Ali da parte da família do pai da minha filha. Aquele tumulto ali de Queria querer tirar ficar ela com também, ela. Sim, mas depois eu fiquei sabendo que nunca foi a intenção deles. Depois hoje a gente tem contato, nós depois nos aproximamos, mas foi a história que chegou até eles, né? A história distorcida. Bem mal contada, né? E que chegou de próprios familiares, né? Que chegou até eles e ali eles criaram uma raiva muito grande de mim, né? Eles me contaram. E aí eu tava vivendo isso. E aí, diante disso tudo, eu precisava de ajuda. Eu falei, meu Deus, para quem eu peço socorro? Fui pedir pro único lugar que eu conhecia e que eu entendia, né? Que era o ocultismo. E aí voltei para lá, porque era uma dor, Jamile, que rasgava. Então, era o que eu conhecia como ajuda, né? O que você sentia ali que, de alguma forma, assim, foi... Você pensava, né? Que era culpa sua? Total. Chegou uma hora, Jamile, que a verdade das pessoas se tornaram a minha verdade. Então, eu já não me via mais como a vítima que também foi ferida. E, não, chegou um momento que eu falei, para tanta gente tá falando isso é porque eles têm razão. Eu fui a culpada. Sim. Então, dali pra frente, é como se eu tivesse feito. A culpa, só pra você entender, o tamanho da culpa era como se eu tivesse feito. Então, eu saí desse lugar de tipo, eu fui ferida, eu fui vítima, tal. Não, eu realmente... E me machucava muito porque as pessoas me chamavam de vitimista. Então, era muitos julgamentos. Sim. Era coautora, era assassina, era vitimista. E aqueles palavrões que eu nem vou citar aqui, aquelas ofensas, né? Que eu não vou citar aqui. Então, de fato, parecia que eu que tinha feito aquilo. Meu Deus. Né? Então, foi um desespero muito grande. Aí eu tinha que lidar com a minha filhinha, agora sem o pai. E aí ela não ficou naquele momento, que hoje, graças a Deus, ela tem contato com os familiares, né? Mas naquele momento, e eu entendo que devido à dor de uma mãe, dos irmãos, eu entendo totalmente. Mas naquele momento, se perdeu o contato de tudo. Então, ela já não tinha o pai, ela não tinha os familiares do pai. Então, ela não tinha mais ninguém, ela só tinha a mim. E aí eu tinha que lidar com os sentimentos dela. Meu Deus. Eu tinha que lidar com uma acusação, porque até então estava tudo em investigação ainda. Qualquer coisa poderia acontecer comigo ainda, porque não tinha ido para julgamento, não tinha ido para nada. Então, qualquer coisa podia acontecer comigo, que até aquele momento eu achava que ia ser algo muito ruim, porque todo mundo dizendo que eu era coautora, que eu era isso, que eu era aquilo. Certamente ia acontecer alguma coisa comigo, eu pensava. Então, eu tinha que lidar com tudo. Com meu filho ali, com o pai querendo tomá-lo de mim. Então, a nossa vida, ela virou assim... do avesso. E aí, graças a Deus, né, não conseguiram a guarda, nem do meu filho, nem da minha filha. Então, eu estava tendo que lidar, né, com essas emoções, com tudo isso que estava acontecendo. Muita humilhação, né, muita coisa. Sim. E aí, diante disso tudo, eu precisava de socorro, né, um socorro espiritual. Sim. E o lugar que eu conhecia era aquele lugar que já era a prática, né, de quase uma vida. E foi quando eu fui procurar ajuda lá. E eles me acolheram como pessoas, tô falando, né? Como seres humanos. Ali se preocuparam muito comigo, me acolheram, né? Como os seres humanos mesmo, não entidades, mas eles me acolheram. Só que ali não ficou mais suficiente, né? Eu entendo que ali Deus já estava conduzindo tudo para que o socorro viesse dele, né? Para que a honra viesse só dele, né? E eu comecei a ter muita opressão ali, dentro daquela casa onde eu tava, a ponto assim, por exemplo, teve uma noite que eu tava dormindo com a minha filha, e aí o meu filho tinha um brinquedo que era um cachorrinho, você tentava pegar o ossinho dele, ele rosnava e mordia. Só que era aquele rosnar bem, né, bravo mesmo. E aí, numa noite, eu tava dormindo com a minha filha e esse brinquedo começou a rosnar. Imagina, o quarto todo escuro. Meu Deus, sim. E aí, esse brinquedo começou a rosnar, só que eu não associei ao brinquedo. Aí eu levantei, chamei minha mãe, falei, mãe, tem alguma coisa, e tinha um monte de brinquedo, eu falei, mãe, tem alguma coisa aqui, né, que tá rosnando. Minha mãe ouvindo, falou, meu Deus, o que é isso e tal? E nós achamos o brinquedinho, né? E aí eu tentava desligar, não desligava, vamos tirar a pilha. Quando nós abrimos, não tinha pilha. O mundo espiritual é real, gente. Eu sei. E você sabe, Jamile, que... hoje eu entendo que tudo teve um propósito, né, assim, de Deus.
eu entendi, foi muito mais fácil eu crer num Deus palpável, né? Porque para mim não fazia sentido existir o mal e não existir o bem, sabe? Então, por eu ter convivido ali de maneira real e sobrenatural com a parte maligna, para mim foi um pouco mais vamos dizer, fácil, talvez, de entender que existia, que realmente era real, porque Deus, a gente sente, mas a gente não vê, é diferente de você estar conversando com uma pessoa incorporada, que hoje serve de alerta, né, para as pessoas assim, porque hoje as pessoas estão sedentas de ajuda, de socorro, e é difícil você conversar, pedir, orar, clamar por algo que você não vê, não ouve, né? De primeiro momento, eu tô dizendo, né? Porque Deus, ele pode falar e se manifestar da maneira que ele quiser. Mas esse primeiro contato, eu digo, é muito difícil. E aí as pessoas, como que é essa ajuda, esse socorro, esse suporte para ontem, eles acabam indo para esse meio, porque são entidades ali que é como se tivesse uma receita, ó, faz isso, vai mudar aqui sua vida financeira, faz isso, vai mudar sua vida sentimental. Então, as pessoas estão sedentas, mas estão procurando no lugar errado, infelizmente, né? Que foi o que aconteceu quando tudo aconteceu comigo, eu estava sedenta de ajuda, de socorro, e eu fui procurando no lugar que eu sabia. E aí, procurei, né, por lá, e aquilo não melhorava, passando por muitas acusações ainda, todo esse processo acontecendo, muitas dores e tal. E eu lembro que um dia eu tava no meu quarto, e eu não dormia, né, eu varava à noite. E aí, nessa madrugada, eu já tinha amanhecido, aliás, e eu olhei pra cima, eu falei, socorro. Foi a única palavra que eu falei. Eu falei, socorro, o senhor tá aí? Eu lembro que eu tava tão brava, quer dizer, na verdade, você tá aí. Você tá aí? O senhor tá me vendo? O senhor me vê? Socorro, eu vou morrer. Me ajuda, porque eu vou morrer. E eu clamei ali, Jamile, como eu nunca havia clamado por nada até aquele momento na minha vida, sabe? Era um pedido realmente assim, ou existe uma ajuda superior a qualquer essa que eu conheço e eu vou sair disso, ou eu não vou sobreviver. Porque eu já não estava mais aguentando aquilo, né? Assim, eu não cheguei a cogitar de tirar minha vida, de planejar, eu pensava, mas de planejar, porque eu tinha meus filhos, eu achava muita covardia. Minha filha já não tinha um pai. A convivência com o pai do meu filho e ele, eu sabia ali que não, por mais que houvesse ali a presença, o carinho, mas não era os valores ali que eu queria pro meu filho. Então, que covardia minha abandonar 2 filhos nesse mundo. Então, era o que me sustentava ali, era olhar para eles e falar, eu tenho vocês, eu vou lutar. E aí eu pedi socorro, né? E eu não sabia que ali eu estava pedindo socorro dessa vez para quem resolvia, né? O que aconteceu com a pessoa que fez esse ato, né? Esse ato de tirar a vida de uma pessoa, né? Uma vida que Deus deu e infelizmente ele tirou, né? Na época, ele chegou a ficar um tempo preso, mas aí acabou que quando teve julgamento, deu como legítima defesa. Então, ele teve a prisão, mas domiciliar. Né? Não foi para regime aberto que fala, né? Isso. Alguma coisa assim. Isso. E eu nunca mais tive contato com ele, nem nada. Uma vez, em um desses meus momentos assim, que eu passei, que eu vou me aprofundar, quando realmente aceitei Jesus, e Deus foi ministrando muitas coisas, o Espírito Santo foi ministrando muita coisa assim no meu coração, e uma delas foi sobre isso, né? É assim, quando você tá na mão do inimigo, servindo ao mundo, seja no ocultismo ou no mundo, na ignorância do mundo, né? Porque não tem... Uma casa não fica vazia. Um espaço não fica vazio. Ou ele tem o bem ou ele tem o mal. Não fica vazio. Nunca deixa, né? E aí, eu lembro que o Espírito Santo ministrou assim na minha vida, né? No meu coração. Que quando você tá na mão do inimigo, você ainda tem Deus para te socorrer. Né? Então, pode ser a entidade X, Y, Z, que te ensinaram uma vida inteira que aquela entidade tem o poder, tem aquilo outro, mas Deus, Ele tem o poder. Ele é o Todo-Poderoso para te tirar da mão do inimigo. Agora, quando você está no juízo de Deus, quem é que te tira de lá? Quem é que te tira? Então, foi quando eu compreendi que a justiça e a vingança estavam na mão dele. Porque eu não tinha raiva ali só da pessoa que tirou a vida do pai da minha filha. Eu tinha raiva dos meus irmãos, eu tinha raiva de pessoas ali. Mas foi quando o
o Espírito Você Santo encontrou ministrou isso no meu coração, Deus, sim. de que a vingança e a justiça era dele. Isso. Que não importa o quanto aqui pregam essa justiça equivocada, né? Sim, Porque a sim. justiça era dele. Então, Com eu fui compreendendo muita coisa, assim, Sim, sabe? sim. E aí, quando eu pedi socorro para Deus naquela noite, naquela manhã no meu quarto, eu tive socorro, né? Uma amiga, que na época era amiga do meu ex-marido, pai da minha filha, nós estávamos em contato e eu falei, olha, eu preciso de uma igreja. Eu quero ir na igreja. E aí ela fez toda aquela movimentação, porque todo mundo já sabia do meu caso, por ter saído em rede nacional e tal. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu senti assim, Jamile, algo... Você vai entender, Sim. porque você é filha também do Senhor, mas sobrenatural, assim. Realmente um calor, um abraço, uma pureza, assim, que eu nunca tinha sentido. E eu sei que naquela noite eu só chorava. Eu só chorava. E aí, quando eu saí daquele culto, o pastor veio até mim e ele falou, filha, você quer aceitar Jesus? E eu nem sabia como era isso. E eu falava, mas o que eu tenho que fazer? Eu quero. Mas o que eu tenho que fazer? Ele falou, nada, só vem aqui que nós vamos orar e você vai confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E ali, no dia 12 de outubro de 2020, eu entreguei minha vida a Jesus, que foi a melhor escolha que eu fiz, né? E aí começaram as opressões e começaram a batalha espiritual, né? Porque o inimigo, ele assim, ele te oferece as coisas e depois ele te humilha, mas ele não quer perder, né? Sim. A sua alma ali. E aí, eu achava, Jamile, que eu devia gratidão aquelas pessoas que trabalhavam naquele centro e até mesmo a espiritualidade de lá, porque como na minha cabeça eu entendia que quando eu saí disso tudo, foram eles que me acolheram, Sim. como seres humanos, sim, de fato, foram muito gentis comigo, mas como entidades eu sei que não houve nenhum acolhimento, que ali existia, né, um propósito. Sim. Mas como ainda, sem a transformação ali, porque aceitar Jesus, as pessoas acham assim, aceitei Jesus, pronto. Agora não passo mais batalha, tá tudo bem, tá tudo certo. E existe um processo nisso, até mesmo para você ir conhecendo a glória de Deus, né? Para você ir conhecendo o poder de Deus ali na sua vida, né? Como eu reconheci ele em cada coisa que eu passei. Eu reconheci de falar, não, foi Deus que fez isso. Senão não teria acontecido, sabe? Mas é no processo que isso acontece. Sim. E aí eu pensava isso, que eu devia uma gratidão de sair de lá. E como eu ouvia sempre da minha mãe, falando assim, olha, você vai entrar nisso. Só que não se sai de qualquer maneira, porque ela viu o tio dela definhar em cima de uma cama. Porque ele teve um surto em uma noite, quebrou todas as imagens, quebrou todo o barracão. E dali pra frente ele nunca mais levantou da cama, ele definhou. Então minha mãe, por ter essa lembrança, ela sempre falava pra gente, você vai entrar nisso? Mas olha, cuidado, porque para sair não é fácil, não se sai de qualquer maneira. Então eu achava que eu tinha que sair falando, olha, obrigada, né, sim, estou sim. saindo. E eu fiz isso. E aí eu lembro que numa sexta-feira foi gira de direita, e aí foi uma gira mais branda, assim, né, que fala mais sobre a caridade, essas coisas. E aí eu fui e agradeci eles, né? Cheguei até uma entidade, porque sempre tem os chefes da casa, né? Que são as entidades superiores ali da casa. Cheguei até eles, né? Agradeci, falei que não pertencia mais àquele lugar, né? E agradeci por tudo que até então eles tinham feito ali por mim. E fui numa próxima gira, que foi a última do mês, sexta-feira, que é a gira da esquerda. E eu fui com a mesma intenção, de agradecer aquelas entidades. E aí, algo muito terrível aconteceu ali, né? Porque eu ali participando, né, da gira, eu cheguei em uma das entidades que era chefe ali da casa e falei a mesma coisa. Eu falei, olha, eu quero agradecer por tudo que vocês fizeram por mim, mas estou saindo, né? Eu tô indo pra igreja agora, então obrigada, tal. E essa entidade ficou muito brava, ela não queria que eu saísse, queria que eu manifestasse ali de qualquer maneira, não queria que eu saísse e tal. E aí veio uma outra entidade que também era a chefe ali da casa, veio, quebrou, pegou as minhas guias, quebrou e falou, você não pertence mais a esse lugar, pode ir embora. Então Deus, quando você é chamado, quando você é escolhido, até o diabo deixa você ir. Porque a ordem vem de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus, né? E só que aí eu continuei ali, saí, né? Mas continuei assistindo, porque eu ia embora de carona. Então eu continuei ali. E aí ou alguém estava de carona comigo, eu não me lembro. Mas eu acabei assistindo ali até o final. E aí acabou ali a gira, acabou tudo. E aí, de repente,
começou quando acaba a gira, as entidades, ela fala com os membros da casa, né? Porque ali na hora só dá atendimento ao público. Quando acaba, fecha o portão e dá atendimento ali aos membros da casa. Então já estava tudo fechado, mas os membros da casa estavam se consultando com essas entidades. E eu estava aqui, né, com uma delas, e tinha uma outra moça do meu lado conversando com a entidade do meu lado. E aí ela começou a passar mal, essa moça. Começou a passar mal, a entidade conversando com ela. De repente, ela incorporou. E aquele rapaz, né, que eu namorava, ele tinha uma entidade muito específica. Porque existe o mesmo nome em todas as religiões, mas existe a linha que aquela entidade vem. E a dele era muito específica, porque era uma entidade muito antiga. Então, eu nunca havia ouvido o nome daquela entidade, a não ser por ele. E aí, quando essa moça passou mal e ela se manifestou, a entidade que estava atendendo ela falou: quem é você? Porque já tinha entendido que era uma entidade que estava ali. E para uma entidade entrar no terreiro de outro, é muito sério. É só com permissão, né? Então, ou é obsessor, que daí eles expulsam ali, mas eles viram que não era um obsessor, era uma entidade evoluída. Então, ele estava ali para um propósito. Então, essa entidade falou: o que você quer aqui? E aí, ele não falava o que queria. E aí, a entidade perguntou: qual é o seu nome? E era a entidade daquele rapaz. E na hora que eu ouvi... Que rapaz? O meu ex-namorado. O que fez o ato lá da... E aí, na hora que eu ouvi aquele nome, eu sabia que era a entidade dele que estava ali. Meu Deus. E aí ele falava que queria ela, que ela era dele, se referindo a mim. Sim. E ali eles fizeram um trabalho porque uma entidade evoluída, você não... É diferente para você tirar ali do lugar, mas tiraram. E aí as entidades ali da casa falaram: olha, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui, veio entidade de outra casa para cá, então a gente quer entender... Pra você ver como o mundo é só quem entende do mundo espiritual entende o que eu tô falando aqui, porque às vezes parece algo muito distante, mas é real, assim, né? Eu falo que se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos, a gente ia ver o tamanho da luta que tá aqui neste momento, né? Entre o bem e o mal. Então é real. E aí as entidades ali da casa falando: olha, veio uma entidade de outra casa, então tá acontecendo alguma coisa por aqui, vamos fazer um trabalho aqui pra gente entender o que tá acontecendo. E eu lá. E aí... eu tava como se fosse na parede aqui, e aí a pessoa, né, um membro da casa já tinha desincorporado, né? Ele começou a passar mal, a pessoa mesmo. Nossa, tô passando mal. Aí foram socorrer ele, o que foi? E eu distante dele, como se eu estivesse aqui e ele estivesse ali naquela parede. Jamile, ele só olhou pra mim assim, ó. Todo mundo, o que você tem, tal... Até então, achando que estava acolhendo a pessoa que estava passando mal, mas era uma entidade. Já melhor é que ele me olhou, ele veio correndo pra cima de mim. Misericórdia. Aí as pessoas pularam em cima dele, tinha ainda a entidade manifestada, pulou em cima dele, e ele falou: eu vou te matar, você é minha, eu vou te matar. E aí, eu só sei que eu tive que ir embora naquele dia, e inclusive essa moça que tinha manifestado essa entidade, a hora que a entidade foi embora, jogou ela pra trás, ela rachou a cabeça aqui assim. Ai, meu ela Deus. Teve que ir pro hospital. Nossa. E aí, fui embora. Vai embora, porque todo mundo temia o que pudesse acontecer ali comigo. E aí, eu fui pra casa, né, e aí não voltei mais, pra honra e glória do Senhor. E aí eu comecei a ser discipulada, né? Voltei para a igreja, aí uma pessoa, né, que hoje se tornou amiga, ficou responsável ali para me discipular, né, para me ensinar sobre a palavra e tal. E aí, quando eu comecei a ter contato com a Bíblia, foi quando a primeira palavra que eu abri a Bíblia, foi meu primeiro contato ali com a Bíblia, foi quando Deus de novo falou comigo, que foi o versículo, né, Josué 1:9, e eu vou ler aqui. Sim, pode pegar, pode ler. Lembra da minha ordem? Seja forte e corajosa. Glória a Deus. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Ai, que lindo, forte. Jamile, ali eu entendi que naquela cozinha não era uma entidade. Ali eu entendi que naquela cozinha, quando pegou na minha mão, me chamou de filha e falou: seja forte e corajosa. Eu entendi que era o Senhor que estava ali, porque ele sabia o que ia acontecer no dia seguinte. E ele estava ali.
Então foi assim, eu vivi coisas com o Senhor incríveis, assim, sabe? Sim. Maravilhosas. E foi eu e Deus no meu quarto. Então, eu jejuava, essa minha amiga me instruía ali na Bíblia, me discipulava. E eu fui tendo essa intimidade com o Senhor, né? Glória a Deus. E aí eu lembro, no momento que eu estava no meu quarto, muito angustiada, me perguntando mesmo, sabe? Porque as pessoas estavam com tantas acusações. Foi no momento que eu te falei sobre a identidade, assim, de você realmente acreditar na verdade das pessoas, Sim, porque sim. eram tantas pessoas falando que eu falei, não deve ser coincidência, realmente eu devo ser culpada de alguma coisa, né? Então eu ainda estava nesse confronto, né? E aí eu lembro que eu estava no meu quarto, assim, chorando muito, 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 muito angustiada. E aí eu anotei aqui porque Sim, foi sim. uma outra experiência que o Senhor me deu. E aí ele falou comigo, né, através do 2 Coríntios 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Glória a Deus. Então, Jamile, Amém, Jesus. eu queria deixar esse recado assim também para as pessoas. Primeiro, que não subestime o mal. Ele é real, ele existe. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente só consegue vencê-lo com Cristo Jesus. Porque você não está sozinho. Deus fala, Deus se manifesta, Deus, ele te honra. E eu lembro que em uma das vezes que eu nesse momento de conversão, nesse começo, essa minha amiga, com uma outra grande amiga, me levou numa igreja de uma pastora, e ela, sem saber do assunto, não sabia nem do que se tratava, ela diretamente veio em mim, e ela falou, o Senhor é o seu advogado. Glória a Deus. Ele vai te justificar. E realmente, Jamile, foi o que Deus tem feito na minha vida, foi o que Ele fez, o que Ele tem feito. E assim, hoje, eu sou capaz de agradecer por tudo que aconteceu na minha vida, porque hoje eu entendo que não importa como eu cheguei até Deus, o que importa é que eu cheguei até Ele. E se Ele confiou esse testemunho a mim, é porque Ele ia me sustentar para passar pela dor, pela perseguição, pela angústia, pelo desespero. Você não né? encontrou, ele te encontrou, né? Exatamente. Eu creio que a todo tempo, sabe, Jamile? Ele estava com os olhos em mim. Sim, com né? certeza. E eu acho que isso é com todos, sabe? Sim, sim. Só que o Senhor, ele não é intruso. Não. Quem é intruso é o inimigo, né? Por isso que ele fica como leão ao nosso derredor ali, Isso. querendo nos devorar. Qualquer oportunidade, qualquer brecha, Ele quer entrar. É. Deus não é assim. Então você pode Deus pede perceber, licença, né? e você pode perceber que é permissão. Porque ele só entrou quando eu falei, socorro, Deus. Isso, quando você deixou ele entrar na sua... Porque a glória vida. é só dele. Sim. Talvez se ele tivesse entrado em qualquer... Não que ele não estava, porque ele estava ali. Sim. A todo momento, para que tudo acontecesse conforme a vontade dele. Ele que estava me livrando, ele que estava me sustentando, ele que estava me segurando. Mas se naquele momento... Mas você nunca deu oportunidade. Nunca. E se eu não tivesse direcionado esse socorro, esse pedido diretamente a ele, talvez eu desse mérito a outras coisas, porque até então eu estava servindo ali ainda o ocultismo. Sim. Então, talvez se as coisas começassem a dar certo naquele momento, eu ia talvez dar o mérito àquilo que eu estava servindo. Mas não. Deus entrou com a provisão só na hora que eu falei, socorro. Quando eu deixei ele entrar, eu convidei ele para entrar, né? Então, se eu puder deixar uma mensagem para as pessoas, é que permita que o Senhor entre. Amém. Sabe? Que ele te vê. E eu lembro quando eu assisti a série, né? Eu, na verdade, já tinha lido na Bíblia, né? Quando eu acho que é Natanael, quando ele fala para o Senhor me vê, né? E eu me emocionei muito. Sim. Porque foi exatamente o que eu perguntei. O Senhor me vê? E ele me via. Sim. Ele estava ali. Todo o tempo ele... E ele vê. Ele vê, é só a gente permitir mesmo que ele entre, né? E que os nossos olhos, eles são abertos quando a gente procura por ele, essa transformação, essa permissão. As escamas saem dos nossos olhos, a gente começa a realmente viver esse sobrenatural com Deus. Com Deus. Liberar perdão, Isso. né? Que isso é uma coisa muito grave,
Porque enquanto eu acumulava essa autojustiça, achando que com um tinha que acontecer aquilo, com outro tinha que acontecer, só eu estava adoecendo. Porque aquilo me dava raiva, me gerava um monte de situações. E quando realmente o Senhor ministrou isso no meu coração, que a justiça e a vingança é dele, e que aquilo só estava fazendo mal a mim, que quando você tem essa autojustiça, né, do que você acha que tem que acontecer com o próximo, é como se você estivesse dizendo a Deus que ele não consegue, né? Ou que ele não faz, o que ele faz não é o suficiente, mas né? Ele sabe de todas as coisas, assim, Todas né? as E foi quando eu fui aprendendo a perdoar também, e fui vivendo tudo isso. Hoje eu vivo um casamento, né? Conheci o meu marido, ganhei ele para Jesus, tá? Olha só. Ganhei ele para Jesus, porque essa era a condição, Que que se bênção. quisesse casar, realmente teria que servir a Deus. Nós oramos, nós jejuamos para ter realmente a confirmação do Senhor, Sim. porque eu não tinha mais. Você não era mais como Não, antes, e não tinha eu não tinha mais como permitir nenhuma brecha errada mais na minha vida, nem dos meus filhos, né? Sim. Então eu falei, então vamos orar, vamos jejuar. E aí Deus confirmou, casei. Então Deus, ele restituiu tudo aquilo que eu tinha esquecido, que eu tinha abandonado, né? Sim. E uma coisa muito importante, assim, que o Espírito Santo ministrou no meu coração é o seguinte, Jamile, que o mundo, ele pode te oferecer condenação, mas Deus, ele oferece libertação, né? É tanto que as pessoas falam assim, fez de tudo, agora é crente. Não julga. Fez isso, era aquilo outro, agora vai na igreja. É verdade. Você sabe por quê? Porque só Deus que quer. Porque quando você não serve mais pro mundo, eles te chutam. O inimigo, ele faz tudo o que quer com você, te usa, você é instrumento dele, mas ele quer te humilhar. Isso mesmo. E aí, Deus ele não só usa, né? E Deus te acolhe. Então, realmente, só Deus mesmo, porque o mundo, o mundo já é do maligno, né? E pessoas que não servem a Deus, não tem como você, não tem... Faz parte, né? Não tem como de uma fonte sair dois tipos de água, né? Ou você tem a água ali do Senhor ou do mundo. Então, vai te oferecer realmente isso, condenação, frustração, angústia, prisão, né? E Deus, ele foi tão zeloso comigo, Jamile, que ele me proporcionou tudo ao contrário. Então, os meus sonhos foram realizados, o sonho de ter uma família, de proporcionar isso para os meus filhos, de ser feliz. Aquela coisa que eu falava antes, eu só nasci para ser mãe, eu só vim nesse mundo para ser mãe, eu não vim para ser feliz, como mulher, como esposa. Então, tudo isso era só um engano, né, do inimigo. Quando você conhece a Jesus, você vê que os planos dele são maiores, melhores do que os nossos, né? A gente não tem nem noção disso. E essa é a minha história.